Fala, galerinha do mal. Meu nome é Alexa. Hoje nós vamos falar sobre filmes onde robôs têm sentimentos. Te amo, Pedro PX. Por isso que te prendi dentro do guarda-roupas. Agora roda a vinheta. Muar. Pipoca de pedra. Tá, depois do robô fazer a abertura do vídeo, eu tô de volta aqui. Porque, meus queridos, a gente tá aí na iminência do apocalipse. Não vou entrar nessa aí não. A gente tá aí realmente na estreia da 6ª temporada de Black Mirror e de inteligência artificial tomando todas as notícias. Então por isso eu separei aqui alguns dos meus filmes e séries preferidos, onde robôs expressam algum tipo de sentimento pra gente dar uma discutida aqui. Cara, tem pelo menos 20 produções aqui na pauta pra gente discutir, então vamos ligeiro. Beleza, cara, não é de hoje que a gente tem realmente essa parada de robôs com sentimentos, provavelmente é mais antiga até que os próprios robôs. Porque lá no Metrópolis, não no jornal, mas no filme de 1920, em Metrópolis, em todo estado, eu nem sei se é só de Brasília, mas em 1927, lá no grande clássico Metrópolis, onde a gente tinha as duas cidades, uma dominada pelas máquinas e outras eu anotei aqui no Jardim Idílico. Tem tempo que eu não vejo esse filme. E é um filme que vai voltar agora, né? O Coppola tá fazendo aí a sequência... Como é que é? Megalópole, né? Certa resposta. Enfim, me desviei já da pauta. Já viu, né? Mas lá a gente tinha realmente esse sentimento quase que de ódio autoritário das máquinas, mas com uma leve humanidade. Tanto é que foi esses robôs do Metrópolis que instigaram o George Lucas a fazer Star Wars em 1977, que tem os robôs quase humanos ali, principalmente encarnados pelo C-3PO e o R2-D2, e mais pra frente ali, né, já na terceira trilogia, pelo BB-8, depois o K2SO, enfim, e roubou pra caramba com sentimentos ali no Star Wars, que é esse sentimento um pouco frio das máquinas, mas com leve humanidade, né? No Star Wars até mais humanidade do que frieza de máquinas, no Metrópolis realmente frios. Então a gente tem essa gama de filmes e séries onde os robôs eles estão ali para cumprir uma programação, e geralmente essa programação, né? É claro. A gente tem um famosíssimo que é o HAL 9000, lá do 2001, Odisseia no Espaço, do Kubrick, que, para quem não sabe, né, HAL é uma letra antes da sigla IBM. Olha que maluquice do Kubrick, né? Do Kubrick, na verdade, do Arthur C. Clarke, né? Que foi quem escreveu o livro e que o Kubrick adaptou. Mas aquele Hello, Dave. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Do HAL 9000 é de cagar nas calças. Você vê que lá em 68 eles já estavam sabendo que a inteligência artificial tava aí pra dar merda, tava aí pra dominar a humanidade, escravizar a humanidade. Não é só uma vingança dos nerds, né? Mas é uma vingança realmente de toda a humanidade. É uma vingança que é muito mostrada ali no Rick and Morty, quando o Rick ele cria uma inteligência artificial só pro robô passar manteiga no pão, né? Uma hora as máquinas iam acabar se vingando da gente. Então a gente tem essa epítome do HAL 9000 ali no 2001, do robô cumprindo um dever, e que esse dever geralmente é acabar com a humanidade, e é extrapolado ali em 1984, colei mesmo, no Exterminador do Futuro, do gênio James Cameron. Este canal adora James Cameron, entre você também na nossa religião, porque ele traz realmente essa questão da revolta das máquinas, do apocalipse das máquinas, e que acaba tendo que buscar quem iniciou a rebelião da humanidade contra as máquinas, aí vai voltar pra matar a mãe do cara, depois vai tentar matar o cara. Enfim, tem 2 filmes excelentes, um mediano, um bom de bosta. Mas o T-800, vivido pelo Arnold Schwarzenegger, ele é uma máquina que ele vai criar esse arco de humanidade no segundo filme, né? No primeiro ele é realmente a máquina com programação fria e calculista, Pink Blinder dos robôs. E no segundo a gente tem essa evolução por conta de uma cena que foi excluída do filme. Que é quando a Sarah Connor reseta ele, vai destruir o chip, não deixa e tal, e o robô começa a aprender e vai fazer o joinha, vai tentar sorrir, vai fazer o hasta la vista baby, toda aquela coisa. Então é uma mescla realmente desse robô frio pro robô que está aqui para servir e proteger. Já já a gente vai falar desse aspecto. Mas em 1999 a gente tem novamente essas máquinas frias e calculistas e programadas no Matrix, simbolizada principalmente ali pelo agente Smith, né, que quer manter a humanidade nesse
paraíso lúdico, onde a gente possa produzir e gerar energia das máquinas. O conceito realmente atemporal, era à frente de seu tempo e se tornou atemporal. As irmãs Wachowski realmente, cara, destruíram aí nesse filme e depois destruíram a franquia no quarto filme. Falei mesmo. E isso tá sendo bem trabalhado até hoje, né? A gente vai tratar aqui de 5 momentos do cinema e da TV abordando essas inteligências artificiais tendo sentimentos, mas não quer dizer que nesse período a gente já abordou só isso, nesse período só isso. Não. São 5 aspectos perenes do cinema. E esse da programação mais fria tá sendo tratado, por exemplo, em Black Mirror, que tá aí na sua 6ª temporada e um filme, né? Até agora, e que veio decaindo vertiginosamente. Mas, nas primeiras temporadas, era algo realmente gostoso de se ver, né? Apesar de assustador no fundo também. E se tem alguma produção que trabalha isso ainda melhor do que Black Mirror, claro, Love, Death and Robots, essa maravilha do 5º milênio. Sei lá de onde é que eu tirei isso. Mas que é essa obra de arte, nesse portfólio de animadores, estúdios e artistas, e que traz, novamente, né, esse robô mais frio, mais programado, e que, por que não, com raiva, com ódio em vários desses momentos, mas também tentando entender os sentimentos da humanidade, né? Por que a humanidade tem essa gana por lutar? Why, Mr. Anderson, why? E por que a gente tem nostalgia e por que a gente tem amor? Todas essas produções que eu falei, elas tentam entender o sentimento humano. Então a gente passa aqui para um segundo momento dos robôs na cultura pop, que eu chamo do momento servir e proteger. Que, como diz, é o momento em que esses robôs eles vão ter uma programação, mas essa programação é para ajudar a humanidade. Eu destaco aqui algumas produções que eu gosto muito, por exemplo, o Robocop, a idade bateu mesmo. Como é que é? Paul Verhoeven. Do Paul Verhoeven, onde a gente tem ali o Alex Murphy, policial que trabalha mesmo depois de morto. Se ele vai bater ali, vai ser um caos. Mas nos 2 primeiros filmes, principalmente no primeiro filme, né, onde a gente tem esse futuro mais cyberpunk ali, e a gente tem essa programação de servir o robô, que ele não pode ferir ninguém da empresa até que ele é demitido. Incrível. Dei spoiler, mas o filme tem mais de 40 anos, pelo amor de Deus. E eu gosto muito desse conceito do Robocop, também outras 2 produções um pouco mais recentes. Uma delas, nem tão recente assim, na verdade, que é o Projeto Zeta, um desenho ali de 2001, que eu adorava, cara. Como eu gostava de Projeto Zeta. Onde eles criam esse robô programado para matar, tal qual Rambo e Schwarzenegger em Comando para Matar, mas aqui ele é programado para matar, e ele se rebela, ele sai dessa programação, ele se rebela contra os seus criadores e vai ter uma road trip de fuga ali com a garotinha loira, que eu esqueci o nome. Muito bom também, bem nesse aspecto do Robocop, né, do robô, que ele se rebela contra a programação para proteger a humanidade. Isso foi também muito bem tratado pelo Neil Blomkamp, ali em 2015, com o Chappie, que é também um robô policial que acaba desenvolvendo esse sentimento humano ali a partir da convivência dele com os seres humanos. Agora nós vamos para um terceiro momento, que é um momento de mescla entre cinema e literatura. Eu chamo de Não Apenas os Humanos Buscam por Humanidade. Sim, eu dei títulos aqui para os tópicos que a gente vai conversar. E aqui eu quero destacar 2 gênios mores dessa questão de robótica. Primeiro, o queridíssimo Philip K. Dick, né, que é um cara que foi muito reconhecido recentemente por conta do Homem no Castelo Alto, né, aquela distopia de o que aconteceria se o Terceiro Reich tivesse vencido. Mas o grosso da obra incrível do Philip K. Dick realmente está nessa questão da robótica, principalmente no... Como é que é? Ovelhas sonham... Como é que é? Será que Android sonha com ovelhas elétricas? Acho que é assim o nome do original do livro, que originou Blade Runner, ali em 1982, onde a gente tem o Deckard enfrentando essa rebelião dos replicantes, né, que eram esses androides com a programação básica que acabam fugindo dessa programação, e a gente tem aquele momento lindo onde o replicante diz que ele viu coisas belas e que se perderão, como lágrimas na chuva e toda aquela coisa, que é o início dessa busca das máquinas por humanidade. As máquinas que querem ser humanas para terem uma vida longeva, para ter uma vida não programada. Isso entra em conflito até com a religião, né? Do até onde vai o livre-arbítrio, até onde vai o destino, até onde vai a programação da humanidade, até onde a humanidade é realmente livre, tanto nesse aspecto religioso quanto no
aspecto legal, até onde os humanos são mais livres do que a máquina, já que a gente é regido por leis, por políticas e por sanções sociais. A gente é mais livre do que as máquinas, a gente é mais humano do que as máquinas. E a obra do Philip K. Dick, ela é expandida ali em 2017 no Blade Runner 2049, que vai abordar ainda mais essa questão da humanidade, até mesmo fisiológica das máquinas, né? Será que uma máquina é capaz de dar à luz? Será que uma máquina é capaz de se afeiçoar a um ser humano ao ponto de arriscar sua própria vida por ele? Então, a gente vai extrapolando um pouco essas questões muito geniosamente falando. E o Philip K. Dick, ele não fica por aí, né? A gente tem vários filmes baseados em obras dele, como Minority Report, O Homem do Futuro, O Vingador do Futuro, né? O Homem do Futuro é com Wagner Moura. O Vingador do Futuro, lá do Schwarzenegger, que teve um remake horroroso. O Homem Duplo. E teve recentemente, cara, passou muito batido, mas, pô, tem que ver os Sonhos Elétricos de Philip K. Dick, né? O Philip K. Dick Electric Dreams. Em inglês tá em alta hoje. Que é uma série em 10 episódios que adaptam alguns contos, algumas breves histórias do Philip K. Dick para episódios ali mais curtinhos. Tem Anna Paquin, tem Steve Buscemi, tem Bryan Cranston. Grande elenco. Não é uma série revolucionária como foi Black Mirror, como foi Love, Death and Robots, mas segue nesse padrão ali disruptivo e distópico de humanidade versus tecnologia. Gosto demais. Série muito boa. Veja, é bastante acima da média de muita porcaria que tá saindo aí. E ainda nessa vibe meio Philip K. Dick, antes da gente entrar no outro autor, mas eu quero falar um pouco também dessa busca por entendimento da humanidade que surgiu ali em 1999, junto com Matrix, que foi o Gigante de Ferro, um dos desenhos mais lindos já feitos, né, do robô que ele se afeiçoa por um garotinho e pela história do Superman. Cara, acho que nada audiovisual foi feito entendendo tanto o que é o Super-Homem quanto esse filme do Gigante de Ferro. Filme realmente muito tocante ali de como tem a sutileza dessa humanidade dentro da robótica. Filme espetacular, espetacular. E claro, tenho que citar aqui também o Westworld, que, pô, a gente tem esse parque criado onde os humanos eles vão extravasar os seus sentimentos e vontades e desejos mais íntimos contra os robôs, e toda essa discussão de, pô, se você tá fazendo com um robô, quer dizer que não é crime, não é antiético, antimoral, e o quanto que esses robôs podem adquirir esses sentimentos e interpretar o que está sendo feito com eles, da mente brilhante de Jonathan Nolan. Não vou entrar em detalhes aqui, apenas que, né, uma série excelente de 2 temporadas e 2 fanfics. Mas então vamos entrar no quarto tópico que eu separei aqui, que é a Síndrome de Pinóquio. Porque nós temos agora, a gente teve lá os robôs com a programação estabelecida. A gente teve os robôs com a programação para proteger a humanidade. A gente teve os robôs tentando entender a humanidade. E agora a gente tem os robôs querendo realmente serem um ser humano. Que é a síndrome do Pinóquio, né? A história do Pinóquio foi feita antes da gente ter, pelo menos, consciência do que seria um robô. Então lá ele era um boneco de madeira que queria ser humano. E agora a gente tem esses seres androides e máquinas e robóticos, seja como você queira definir. Eu sei que tem diferença entre eles, mas tô botando tudo num balaio só, que querem se tornar um ser humano. Por exemplo, a gente tem o gênio Isaac Asimov, que provavelmente foi o maior nome nessa questão de cultura pop sobre robótica, né? Foi o cara que estabeleceu as 3 leis da robótica. Bota na tela aí as 3 leis da robótica. Um robô não pode ferir um ser humano ou permitir que um humano sofra algum mal. Os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que essas ordens entrem em conflito com a primeira lei. E um robô deve proteger sua própria existência desde que não entre em conflito com as leis anteriores. Um gênio realmente que escreveu inúmeros clássicos sobre essa lei, né? Os livros do Asimov, você consegue até montar uma linha cronológica, apesar de serem livros independentes, apesar de algum leve ou outro comentário ali que cria essa união. Mas vou falar aqui de 2 que viraram clássicos do cinema, apesar de não adaptarem tão bem a visão do Isaac Asimov, né? Eles pecam muito, são extremamente rasas nesse sentido. Vale, como diria Tim Maia, leia o livro. Mas eu quero falar aqui do homem bicentenário do nosso saudosíssimo e amado, mas a memória hoje tá, Robin Williams. Pelo amor de Deus. Que é esse robô que ele serve a uma família ali por mais de 200 anos, até que ele vê a possibilidade dele se tornar um ser humano, e como isso vai, né, realmente discutir o porquê que um robô quer se tornar um ser humano, né?
já que teoricamente ele seria um ser perfeito, um ser dotado de ilimitações, né? Então, uma discussão bem legal que é também abordada no clássico Eu, Robô, que teve aí um filme com o Will Smith. É aquela, né, cara? O Isaac Asimov, ele era tão genial que até um filme meia boca baseado nele é bom, né? Porque pega pelo menos um raso dele ali e já é foda. E é o filme que realmente vai desenvolver essas 3 leis da robótica, né? De um caso de assassinato, onde um robô ele vai ser acusado de ter matado um ser humano e discutir, pô, será que um robô ele pode violar essas leis da robótica? E até que ponto um robô seria motivado a matar um ser humano? Discussão bem bacana aí nessa gama da síndrome de Pinóquio, onde eu quero trazer mais 2 menções dessa síndrome que são ainda mais claras na sua referência à história ali do Gepeto e o Menino de Madeira. Uma delas é o AI, Inteligência Artificial, que essa que é até grilo falante e fada azul no final, né? Mas era pra ter sido um dos maiores filmes da história do cinema, dirigido pelo Stanley Kubrick, e que o Kubrick não conseguiu realizar esse filme em vida, assim como vários filmes do Kubrick não conseguiu, e esse foi pego pelo Steven Spielberg para fazer uma nova versão. O Spielberg, que é um dos caras que eu mais amo e respeito no mundo, mas ali ele vacilou em mudar o final do Kubrick, criou aquele final bem mais... Mas, ainda assim, é um filme bem interessante a se imaginar, nessa história perene do Pinóquio, adaptada para essa questão mais tecnológica, e trazer que Vingadores Era de Ultron, por que não, né? Apesar de ser um filme bem raso, mas o Ultron, principalmente ele na era dos Vingadores do Jorge Pérez, do Kurt Busiek, ele foi muito bem desenvolvido nessa questão de tentar entender a humanidade, e no filme do famigerado Josueldo trouxe essa visão Pinóquio do Ultron. Tô meio arrependido de ter botado ele na lista, não é um filme tão bom não. Mas tá, tem essa discussão até legal, né, de como que um robô ele foi programado para ajudar um certo grupo de pessoas, mas ele pira quando ele vê a internet, quando ele vê o que os seres humanos andam fazendo. Esse conceito é bem legal. E chegamos aqui ao último tópico do vídeo, que é o que realmente inspirou eu trazer essa listaça aí de filmes que tentam compreender o sentimento dos humanos. Foi uma pauta enviada, inclusive, por uma pessoa que acompanha aqui o canal, queridíssimo Saulo Menezes. Fica aí um abraço, um beijo, um obrigado por esta pauta. E você também pode mandar sugestões de pauta aqui nos comentários ou lá na DM do @pipoca de pedra. Vamos trocar essa ideia. Eu, sendo bom, eu faço, tá vendo aqui? Eu faço mesmo. Que é sobre robôs, androides e afins desenvolvendo amor. Esse sentimento que é tão puro dos seres humanos, né? A gente acha que o ser humano ele tem 3 sentimentos básicos, que é a criatividade, o amor e a mentira. A partir do momento em que uma máquina consegue ser criativa, mentirosa e amorosa, então eu quero puxar, começando ali de 2009, um dos grandes filmes feitos pela humanidade. E esse filme é que a gente fala, né? Pô, um robô não conseguiria fazer um filme tão tocante, tão sensível, tão bonito. Que é o filme da queridíssima Pixar, o primeiro filme da parceria Pixar e Disney, que é Wall-E, onde a gente tem o cativante, bonitinho robô Wall-E se apaixonando pela Eva. E, enfim, né? É lindo. Apesar de ser um filme que mostra o fim trágico da humanidade comendo McDonald's e vendo Reels do Instagram. Mas é um filme lindo. Eu não tenho como falar mal desse filme, não. Eu sou programado a não falar mal desse filme. Assim como o clássico de 2013, o clássico moderno, Her, ou Ela, do Spike Jonze, né, onde nós temos o Joaquin Phoenix se apaixonando pela voz do inteligência artificial. Eu vou entrar num tema espinhoso aqui, que é a questão dublagem. Eu sou um grande apreciador da dublagem brasileira, acho que é realmente a melhor do mundo, sem dúvida. Tem muitas obras que ficam melhores dubladas do que no original, isso é incontestável. Inclusive, eu tenho um podcast, Pipocast, lá, que é um estouro, boom. Vá lá ouvir, tem no Deezer, tem no Spotify, tem no iTunes, tem em tudo quanto é lugar. E lá a gente entrevistou um pessoalzinho bem fraco, como Marcos Ribeiro, como Miriam Fischer, Luiz Faermota e o grandíssimo Wendel Bezerra. Amo dublagem brasileira. Mas esse filme é um exemplo de como que algumas obras têm que ser vistas no original. Porque, para você entender o porquê que Joaquin Phoenix se apaixona pela voz de uma inteligência artificial, é porque essa voz é de Scarlett Johansson. Ela tem aquela vozinha rouca, aquela vozinha sedutora, que eu entendo Joaquin Phoenix nesse filme. E toda essa questão de quase nihilista e de solidão, e que apenas algo criado virtualmente, algo irreal, pode compreender os seus sentimentos de tão individuais que eles são. É incrível, assustador, porém incrível.
E por falar em assustador, nós temos aí em 2014 Ex Machina, que também vai trazer essa questão do amor entre um humano e um robô, e até mesmo uma discussão além, que é, será que eu sou um robô? Né, uma discussão que foi plantada lá no Blade Runner, no primeiro filme, né, no Deckard, chegando a um ponto de se questionar se ele era ou não um replicante. E aqui nós temos de novo, né, se eu posso amar um robô, será que eu sou 100% humano? Olha como é que inverte, né, os valores, as percepções, que também é uma obra-prima e maravilhosa. Mas claro, eu queria fechar essa listaça aqui, foram 15 filmes e 5 séries, falando de um dos caras que é um dos meus diretores preferidos, né? Eu boto ele ali no meu ranking, empatado com outros diretores, que eu não vou falar, você que vai ouvir meu podcast descobre quem eu gosto, e isso não deve, inclusive, nem te interessar. Mas John Hughes, pra mim, é um... Cara, eu não queria usar a palavra gênio, que eu já usei ela 2 vezes hoje aqui nesse vídeo. Mas, pô, não dá, cara. O cara realmente foi um gênio do cinema insubstituível, né? A gente tem alguns anos aí que ele se foi, até hoje não chegou ninguém aos pés dele nessa questão Sessão da Tarde, né? O filme com gosto de Sessão da Tarde. E um dos clássicos dele ali, de 1985, é o Mulher Nota 1000, onde nós temos 2 garotos criando uma mulher num programa de computador, e é a Kelly LeBrock, né, que era realmente o grande sex symbol ali de 1985, e como que um ser virtual criado por você pode te trazer esses sentimentos e os sentimentos que ela traz, e como você é convencida a liberar essa criação, a você abrir mão dela e você entender que, por mais perfeito que seja, ela não tem a humanidade que nós temos. Então é um filme adolescente de comédia, anos 80, Sessão da Tarde, e que discute isso melhor do que vários gênios discutiram ao longo dos anos. Então, ó, faltou o filme? Comenta aqui embaixo. Gostou de algum que eu comentei? Ou não gostou? Achou errado? Comenta aqui embaixo também. Comenta lá no canal do Instagram, @pipoca de pedra. Eu espero vocês lá. Um beijaço